Vamos ficar em pé e fazer a leitura deste trecho bíblico do Salmo 117, que se encontra impresso em nosso auxílio litúrgico. Vamos ler numa só voz. Leiamos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos cantar o hino de número 28. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque queremos juntar as nossas vozes às vozes de toda a criação, que também glorificam o Teu santo e excelso nome. E também, ó Deus, nós nos apresentamos diante de Ti como pessoas que têm muito que se arrepender, pessoas que sentem o seu pecado, pessoas que sentem a sua insuficiência e que te buscam, Senhor, para que Tu tomes a nossa vida em Tuas mãos e transformes o nosso ser segundo o Teu coração. Abençoa, Senhor, todos os que estão aqui presentes, cada coração que aqui te busca, e também todos os que estão nos acompanhando através da internet. A Tua igreja que está aqui presente e a igreja que também te adora neste local, quer te apresentar o seu louvor para que o Teu nome, Senhor, seja louvado, seja glorificado. Nós sabemos que os nossos louvores, o nosso culto, são insuficientes, mas Tu podes fazer o que é necessário. Tu podes receber este culto, mesmo que ele seja imperfeito, como realmente é.
abençoa cada pessoa aqui presente, com todas as suas ansiedades, com todos os seus desejos, com tudo aquilo que faz o nosso coração se encher ou de alegria ou de tristeza, mas sabemos que nas tuas mãos nós podemos descansar de maneira total. Neste culto, nós sabemos que o teu Santo Espírito está nos guiando, nos conduzindo, e por isso nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Boa noite, irmãos. Nossa saudação a todos na graça, paz e amor de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos nos colocar em pé, parece que o pessoal está meio aí com frio, ainda estamos na primavera, né? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui conosco nessa noite, Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Seja um tempo especial da família da fé, um tempo de adoração, um tempo de louvor e de gratidão na presença do Senhor. Deus te abençoe. Pode se assentar à medida que você cumprimentou a pessoa que está perto de você. Já que nós estamos falando sobre cumprimentarmos uns aos outros, nós queremos conhecer as pessoas que estão conosco hoje pela primeira vez, que estão nos dando a alegria da visita, que bom tê-los conosco. Se há alguém conosco nessa condição, nós gostaríamos de conhecê-los, abraçá-los, saudá-los. Os diáconos querem lhe externar aí uma lembrança da parte da nossa comunidade. Há alguém conosco pela primeira vez para nós termos aí a oportunidade de saudá-los? Lá no fundo, aqui na frente, creio que não, né? Acho que todos nós, temos lá atrás, por favor, um dos diáconos se aproxime ali. Seja bem-vindo, irmão, Deus te abençoe. Volte outras vezes, uma alegria tê-lo conosco. Algumas lembranças importantes da vida da nossa igreja. Amanhã, 19h30, no edifício Jorge Landes, na sala de reuniões, o Conselho da Igreja tem a sua reunião mensal. Todos os presbíteros e pastores estão convocados pelo presidente do Conselho, Reverendo Juarez, para esta reunião. O mesmo acontece com os diáconos da nossa igreja. Na terça-feira, 19h30, na mesma sala do edifício Jorge Landes, na sala de reuniões, os diáconos também têm a sua reunião mensal. Todos os diáconos aí estejam convocados para este momento muito especial. Começamos aí nessa última quinta-feira as nossas atividades em direção ao Dia Mundial de Ação de Graças. Na última quinta-feira do mês de novembro, nós temos o Dia Mundial de Ação de Graças, o Thanksgiving nos Estados Unidos, e no resto do mundo é o Dia de Ação de Graças. Nós não vamos comemorar esse dia apenas na última quinta-feira, dia 31 de outubro, esse mês, na última quinta-feira do mês de novembro, nós estaremos comemorando essa data especial, e nós estamos já começando esse mês, 10 semanas de gratidão. Começamos nessa última quinta-feira com gratidão das bênçãos espirituais, e nessa quinta-feira que vai se seguir, gratidão pelas bênçãos temporais. Como disse o reverendo Juarez hoje de manhã, o tema está invertido, né? Porque temporal mesmo foi quinta-feira passada, né? Na hora da abertura da programação de gratidão, acabou a luz, acabou o som, mas nós tivemos aí a continuidade da programação com a gratidão às bênçãos espirituais. Esperamos que não tenhamos mais temporais, mas agradeceremos a Deus as bênçãos temporais que Deus está nos enviando. Tem alguns vídeos importantes para a gente acompanhar sobre algumas programações. O primeiro deles diz respeito à conferência missionária da nossa igreja.
último final de semana desse mês de outubro, sexta, sábado e domingo, nós teremos aí a conferência missionária, diversos irmãos estarão participando conosco, entre eles o preletor destacável, principal, o reverendo Mário Freitas, o Mário que tem uma palavra muito impactante, muito boa, vale a pena participar e ter uma percepção daquilo que é a ação, a missão para com as comunidades pobres, paupérrimas, carentes, necessitadas. Então venha participar conosco, solta o videozinho para a gente da conferência missionária e o convite que está sendo direcionado a você. Pessoal da IP Central, nós somos o casal de missionários do Addiston e Esther. Nós estamos aqui na Espanha, na região de Extremadura, a cidade de Cáceres. A cidade que moramos, existe mais ou menos 110 mil habitantes, nos quais, infelizmente, existe cerca de 50 pessoas que são cristãs. O desafio aqui é muito grande, entre discipular, andar com essas pessoas, mas nós somos muito agradecidos, porque tem pessoas como vocês que estão aí para segurar a corda aqui para a gente. Queremos convidá-los a participar da Conferência Missionária da Igreja Presbiteriana de Curitiba, para que você possa tomar conhecimento dos projetos que a igreja apoia e também estar por dentro do que acontece em missões no mundo. É isso aí, pessoal. Deixamos aqui a nossa chamada a todos e que Deus abençoe. Addiston e Esther são membros da nossa igreja, até o meio do ano participavam das atividades do oxigênio da nossa igreja e hoje são missionários pela nossa igreja lá na Espanha, fazendo um trabalho na região que eles nos apresentaram e convidando a todos nós para participarmos desta conferência missionária. Também como ação decorrente de missões na igreja, eu quero prestar contas à igreja de algumas informações. Nós, há questão de um mês e meio atrás, falamos a respeito de uns barcos que o povo de Moçambique estava precisando, umas redes, e compartilhamos. Um irmão assistindo pela internet deu start com uma oferta para o primeiro barco. Final das contas, nós tivemos a oferta para 2 barcos e um ambulatório médico para atender pessoas, acima de tudo, com problemas de AIDS. Eu estou prestando conta porque esse dinheiro já está chegando lá, está indo por etapas, por conta até mesmo da transferência de altos montantes e para eles circularem com esse dinheiro também. Então, o dinheiro já está chegando lá e esse é o vídeo que eles nos mandaram da primeira parte desse material que já está com eles, que eles compraram redes, e estão comprando barco e fazendo a primeira parte do trabalho. Pode soltar o vídeo para a gente. Senhor, irmãos, eu estou aqui agradecendo à Igreja IPC do Brasil por ter nos abençoado com as redes, com dinheiro para comprar da compra das redes, e eu quero direcionar nossos agradecimentos especificamente para a irmã Jandaia, irmã Fabiola e irmão Orlandi e ao reverendo Joares, e somos muito gratos a Deus porque estamos há muito tempo orando para conseguirmos essas redes, e o grupo IPC pegou essa nossa oração, também fomos orando juntos e conseguiram levantar dinheiro para nós comprarmos as redes, e já compramos as redes, como estão a ver, estão aqui, e agora vamos conseguir atender 20 irmãos da igreja, vão ter emprego, porque nós lá sofríamos muito. Cada irmão que aceitava Jesus era expulso do seu emprego, porque aceitou a Jesus e não poderia trabalhar nas redes dos muçulmanos. Então aqui nós já conseguimos ter essas redes e somos muito gratos a Deus, e por favor continuem orando por nós. E na verdade, Tomás, quantos metros de rede vocês compraram, Tomás? Nós compramos 700 metros de rede. E quantos metros de corda? E temos 400 metros de corda. Tem esse rolo, tem outro rolo ali Tem atrás. Esses sacos aqui são todos rede? Sim, são todos rede, como podem ver aqui assim.
são todos de rede, estão aqui. E ele é 700 pesado. metros. Então você vai fazer 2 redes de 350 metros, Sim. com mais 400 metros de corda. São 800 metros de corda, Sim, então. E nós vamos... Essas são as boias. São as boias. E vamos fazer o barco. E o primeiro barco vai se chamar de Ebenezer. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Muito bem. E, irmãos, nós estamos muito, mas muito felizes mesmo. Quantas boias você comprou? Eu comprei 500 boias. 500 boias. Muito E bem. isso é suficiente para 2 redes. Mas muito obrigado mesmo. Estou muito feliz. Esse é o primeiro vídeo. As próximas semanas nós passaremos os demais vídeos, o vídeo do ambulatório, os demais vídeos que já estão chegando, para a igreja tomar ciência do investimento que ela fez nessa questão de missões. Não leva apenas a palavra, leva também a possibilidade da mudança social, da qualidade de vida para uma gente que crê em Cristo Jesus. Nós também queremos lembrar os irmãos que nesse mês nós já estamos na campanha do culto do bebê. Pode soltar para a gente a divulgação do culto do bebê, você tem aí na tela. Para você que quer inscrever a sua criança recém-nascida, com menos de 1 ano de idade, para esse culto especial de gratidão a Deus pelos recém-nascidos, você deve entrar no e-mail cultobebê@hotmail.com.br e fazer a sua inscrição, a inscrição do seu bebê, do bebê do seu vizinho, de um parente, de alguém que seja próximo a você, enviando uma foto e os dados da criança para que possa ser anexado e inserido com as das demais crianças que já estão inscritas para esta programação. E o último aviso que a gente tem para passar para os irmãos é que acontecerá na nossa igreja o BAN, Business as Mission. Transforme o seu negócio em missão, usando a sua atividade profissional como missão. Os nossos irmãos responsáveis por essa atividade, o pastor Tim e a nossa irmã Debbie, eles estão coletando as inscrições das pessoas que querem participar desta programação, deste evento, com preletores que vêm de fora do país e que estarão aqui na nossa igreja, disponibilizados pela CEPAL para esse tipo de atividade. Se você deseja participar, pode procurar um desses irmãos ou mesmo a gente que aqui está na noite de hoje, para a gente bater um papo depois do culto terminado. Que Deus assim nos abençoe. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, farei a leitura de 7 até 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, principalmente este versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam,
Assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A este versículo se dá o nome de regra áurea, regra de ouro. Existe uma forma de falar, uma coisa parecida, que é tudo quanto vocês não querem que os outros façam a vocês, também não façam a eles. Mas a afirmação do Senhor Jesus é uma afirmação positiva e não negativa. Tudo que nós queremos que as outras pessoas nos façam, assim nós devemos também fazer a elas, porque esta é a lei e os profetas. Neste momento, nós vamos meditar principalmente sobre a nossa necessidade de arrependimento. Quantas vezes nós transgredimos esta regra áurea, fazemos aos outros coisas que nós não deveríamos fazer. E devemos ao nosso irmão, à nossa irmã, às outras pessoas, quaisquer que elas sejam, respeito, consideração e que a nossa palavra seja uma palavra abençoadora. Esta é a oração que nós temos que fazer, porque muitas vezes não é isso que nós fazemos no nosso viver diário. Vamos meditar na nossa oração silenciosa, pedindo que Deus nos auxilie com seu Espírito a andar dentro dessa regra áurea que o Senhor Jesus nos deu. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos profundamente gratos pelos ensinamentos que o Senhor Jesus nos deu e que tem sido a orientação, a luz para a nossa vida. Nós também, ó Deus, sabemos que a Tua mão nos conduz e nos dirige nos nossos caminhos, debaixo dos Teus ensinamentos. Queremos Te pedir perdão, Senhor, quando nós não temos seguido aquilo que o Senhor orienta para a nossa vida. Perdoa, Senhor, restaura o nosso coração, restaura o coração também daqueles que nós, porventura, tenhamos magoado ou ofendido. E, acima de tudo, Senhor, dá-nos um novo coração, o coração segundo o coração de Deus. Abençoa todo o Teu povo, abençoa a Tua igreja, restaura e mantém a paz no nosso coração e no coração de todo o Teu povo. É em nome de Cristo Jesus que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Nós vamos agora ficar em pé e cantar cânticos de louvor ao nosso Deus. Boa noite. Boa noite. Essa primeira música que a gente vai cantar, que é a música tema da nossa conferência, a letra dela começa reconhecendo o quão falhos nós somos. E eu queria te convidar, ainda nesse espírito de oração, reconhecer isso também. Que se o Senhor parar para olhar para o nosso coração e for procurar alguma coisa boa, Ele não vai encontrar. Mas que acima disso nós temos um desejo, o de ser transformados por esse perdão, para que assim transformados a gente possa mudar o nosso coração, possa mudar a nossa vida, as nossas ações e a nossa maneira de fazer missões,
para que a gente tenha realmente um coração como o do nosso Pai, um coração em sintonia com o do nosso Pai, para que só assim a gente saia, vá para as ruas, vá transformar o mundo que a gente vive, mas com esse coração acima de qualquer coisa, amém? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. A próxima música que a gente vai cantar, a gente cantou ela ontem também no culto dos jovens. E o Thiago, enquanto orava a respeito dessa música, ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Que não importa tudo aquilo que aconteceu na nossa semana, tudo aquilo que a gente já passou durante todo esse ano. O que mais importa pra gente é o quão é precioso a gente ter a presença de Deus. É a gente estar aqui nessa noite. E eu queria te convidar a cantar com esse sentimento no coração, que independente daquilo que já passou ou dessa semana que está se iniciando agora, que realmente a coisa mais preciosa para as nossas vidas fosse declarar isso. Que todas as nações vão dançar na presença de Deus, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele é magnífico, que Ele é poderoso, que Ele é bondoso, que Ele é justo e que para isso, independente de qualquer coisa, para nós isso é o mais importante.
jovens, crianças e velhos dançarão em tua presença e saberão que tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Que oportunidade singular de estarmos louvando ao Senhor fraternalmente, reunidos aqui, num lugar que nós chamamos de espaço de adoração. Muitas vezes nós encontramos a questão do louvor muito ligada a essa questão de cantarmos hinos, cantarmos músicas ao nosso Senhor, que é um louvor que é devido ao nosso Senhor. Mas agora vendo a imagem do Idugo, o Tomás, é isso, né? O Tomás recebendo a rede, aquela alegria, aquele sorriso gostoso, né? De alguém que agora vai poder trabalhar. Era sujeitado por pessoas de outra denominação, de outra crença, e que disse, se você continuar neste caminho, você não vai mais ter trabalho. E eu fico me imaginando no lugar dele. Ah, se eu não pudesse trabalhar, né? Porque quando eu estou trabalhando, eu acho que eu estou louvando ao meu Deus, porque Ele me dá saúde, Ele me abençoa, Ele me dá oportunidades, me dá as ferramentas, me dá as possibilidades para que eu possa estar trabalhando. E eu fico muito feliz, o meu coração fica exultado, como o do Tomás. É uma coisa assim que a gente vê que ele está explodindo de alegria. Às vezes, no dia a dia, o trabalho passa a ser um pouquinho entediante, mas a gente deve recordar essa lembrança, essa memória gostosa que o Tomás mostrou nesse sorriso de quem recupera a possibilidade livre de trabalhar. E esse provento que vem do trabalho, para nós, para Ele, também pode ser uma forma de louvor ao nosso Deus. Nós temos a disciplina, como membros dessa igreja, de sermos dizimistas, trazemos 10% daquilo de tanto quanto Deus nos tem dado. E isso é uma oportunidade que enche o nosso coração de alegria. Isso é uma oportunidade de estarmos louvando ao nosso Deus, lembrando do nosso dia a dia, da nossa labuta e de tanto que Ele nos tem dado. Essa é a oportunidade de continuarmos a este momento de louvor ao nosso Deus. Nós vamos pedir nesse momento que os nossos diáconos recolham os dízimos e os compromissos que alegremente nós trazemos à casa do Senhor. Enquanto o nosso grupo continua aqui, junto com a gente, a louvar a Deus com mais um cântico espiritual, vamos fazer isso de forma assentada. Louvemos ao nosso Senhor. Correm para o mar, Deus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor.
te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos te louvando, Senhor. Queremos nos achegar a Ti, queremos chegar no Teu altar, Senhor, com a imensa gratidão no coração que tem sido promovida pelo Teu próprio Espírito Santo, Senhor. Nós Te agradecemos por essa oportunidade de revelar, Senhor, a nossa alegria pelo trabalho que Tu nos dá, Senhor. Pela oportunidade que nós temos de estender a nossa presença em outros locais, Senhor. Pela oportunidade que nós temos de pregar o Teu Evangelho onde nós pisamos, Senhor. Que possamos ser luzes, sal, Senhor. Possamos realmente modificar o sabor onde nós estivermos, Senhor. Possamos, Senhor, levar as boas novas, Senhor. A salvação do Evangelho que realmente salva, Senhor. Nos corrige quando não andarmos de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de pertencermos a esta igreja e podermos participar dos ministérios que ela tem, Senhor. O Ministério da Ação Social, Senhor, que muitas vezes necessita de muito recurso, Senhor, para podermos atender aos idosos, Senhor, às crianças, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nós também Te agradecemos pelo Ministério de Missões, Senhor. Que coisa gostosa de podermos estar lá no Idugo nesse momento, Senhor, abençoando aquela comunidade com barco, com rede, com corda, com boia e com um sorriso que vem de dentro do coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, principalmente por termos a Tua palavra sendo ministrada nesse momento, Senhor. Nós Te pedimos que nesse momento, Senhor, Tu possas também nos enriquecer com a palavra edificadora que vem de Ti mesmo, Senhor. Usa o pregador, Senhor, usa o pastor Carlos, para que a gente possa se nutrir cada vez mais da verdade que vem da Tua palavra, Senhor. Centraliza no nosso coração o Jesus vivo, o Jesus verdadeiro. Essa é a nossa oração do Teu povo, desta igreja, que alegremente Te louva e que vem aqui agora carinhosamente Te pedir a Tua bênção, vem Te pedir a Tua instrução, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, as crianças sairão lá pelo hall de entrada com a tia Luciana para um espaço, um momento especial para elas. Hoje pela manhã, reverendo Juarez trouxe-nos duas excepcionais mensagens voltadas para a temática da Eucaristia, do sacrifício vicário de Cristo Jesus. E por ser hoje dia de ceia do Senhor, é pertinente esse tema para nossa reflexão, tema que nós continuaremos a abordar nessa hora. Para tanto, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, mesmo terminada a leitura, porque nós vamos meditar, caminhar, desenvolver o tema dessa noite em cima desse texto que nós
temos em mãos, livro do profeta Isaías, capítulo 53. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Texto esse, Pai, que o Senhor revelou ao profeta 800 anos antes de Cristo Jesus, mas que parece, Senhor, tão viva a descrição da morte vicária de Jesus, como se o profeta Isaías estivesse presente ou assistindo de maneira especial toda a atrocidade mortal que se deveu ao teu Filho Jesus. Por isso, nessa hora, o mesmo Espírito que no passado atuou na mente do profeta, na elaboração de passagem tão singela, mas ao mesmo tempo tão real, seja o mesmo Espírito que ilumine as nossas mentes na compreensão dessa verdade para as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Isaías teve esta visão, ele estava vivendo cerca de 800 anos antes de Cristo Jesus vir a este mundo. E ele teve um vislumbre do que seria a vida do servo sofredor, do Senhor, do Salvador, de Cristo Jesus, nosso Salvador. E nessa visão profética, Deus lhe mostrou que Jesus seria o varão que absorveria as dores da humanidade, seus pecados e seus padecimentos, e como Jesus morreria e manifestar-se-ia como Salvador de todo aquele que nele viesse a crer. Agora, o que eu acho interessante é que Isaías, ao seu próprio modo, nos faz uma descrição daquilo que aconteceu na cruz de Cristo e do que aconteceu no Calvário. E quando eu penso na cruz de Cristo e quando eu penso no Calvário, vem à minha mente aquilo que o psicólogo, o psicanalista Carl Jung certa vez afirmou. Jung afirmou que a cruz é a configuração geométrica que mais marca e imprime fortes impressões na mente humana. Um círculo, um quadrado, um retângulo, nada impressiona mais a mente humana do que a forma da cruz. Por quê, queridos? Na cruz, o plano das coisas que vem de cima
se encontra com o plano das coisas que estão aqui embaixo. Na cruz, a dimensão do céu vaza e se encontra com a dimensão das coisas que são próprias da terra. Na cruz, as coisas que vêm de Deus encontram interseção com as coisas que vêm do homem. Deus e o homem se encontram na cruz. Deus e o homem se encontram na cruz. Mas para que nós tenhamos de alguma forma, de maneira mais sensível, uma percepção, uma visão mais compreensiva da cruz de Cristo, é necessário que nós nos aproximemos do evento histórico, do episódio histórico da cruz, do que aconteceu de fato lá no Calvário. A palavra de Deus nos diz que no Calvário, no momento da cruz, Jesus proferiu 7 palavras, pode virar a tela para a gente, que são conhecidas as 7 palavras da cruz. A palavra de Deus diz, depois de ter sido aprisionado e manietado, de ter sido escarnecido e julgado por Pilatos e também por Herodes, Jesus foi levado a um monte chamado Calvário, que em hebraico quer dizer o Monte da Caveira. E Marcos nos diz que ele foi pendurado no madeiro entre os céus e a terra às 9 horas da manhã e ficou ali agonizando até às 3 horas da tarde. Primeiro, passaram pessoas e os transeuntes que iam e vinham escarneciam dele e blasfemavam diante da sua face, e alguns diziam: desce da cruz, ó tu que salvou os outros, salva-te a ti mesmo e creremos em ti. Mas Jesus lhes disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é a primeira palavra da cruz. Enquanto os transeuntes passavam e satirizavam e ridicularizavam o Senhor, dizendo: desce da cruz, o Senhor dizia ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A seguir, ele olhou em volta e viu que estavam pendurados em outros madeiros outros 2 homens que também estavam crucificados, um de um lado e outro de outro, e estavam degladiando entre si, como que discutindo. Um blasfemava e dizia impropérios e arrogâncias e dizia: tu que salvaste os outros, salva também a nós que aqui estamos. Mas o que estava do outro lado repreendeu este primeiro, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, temos sobre nós o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E dizendo para Jesus, afirmou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A segunda palavra da cruz, Jesus disse a este homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, quando nós continuamos olhando essa passagem, nós vemos que logo em seguida ele viu a sua mãe, que estava com João, o apóstolo, um dos mais novos, o apóstolo que chorava, ela também chorava, e Jesus disse a João: eis aí a tua mãe, e disse para Maria: eis aí o teu filho. E naquele momento João pega Maria e a leva para casa. Logo a seguir ele começa a se desconjuntar na cruz, com os ossos, com os ligamentos, suas juntas começam a ceder. Lá estava ele pendurado no madeiro, aflito, suava, estava se desidratando sobre o sol causticante da meio-dia, da 1 da tarde, e em seguida, em angústia, em uma agonia tremenda que toma conta da sua alma, Deus, o Pai, virou o rosto para ele, e ei-lo ali na cruz, só, deixado por amigos, deixado por parentes, deixado pelos seus discípulos, deixado até pelo Pai, experimentando a angústia dos meus e dos teus pecados, levando sobre si mesmo, naquela cruz, as minhas e as tuas iniquidades. Nesse momento ele diz mais uma das palavras da cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em seguida diz o Evangelho que ele brada aos soldados que estavam ali ao redor, dizendo: tenho sede.
E os homens então puseram na ponta de um caniço uma esponja embebida com vinagre, e fizeram aquela esponja com vinagre chegar-lhe aos lábios, à boca, e ele sorvendo, e ele experimentando, e ele absorvendo a indiferença do trato humano, toda aquela realidade indiferente da maldade, da crueldade do ser humano. Ele então diz a última das palavras da cruz, ele diz, tetelestai, que quer dizer, está pago. O preço está pago. O que tinha que ser feito está consumado. E ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Este é o episódio histórico da cruz. Agora, o que Isaías escreve 800 anos antes nesse texto, nos diz o que deve acontecer a cada um de nós, a você e a mim, quando nós nos aproximamos dessa cruz. Quando nós olhamos para os evangelhos e vemos as tratativas e os relatos que os evangelistas apresentaram, nós temos um evento histórico. Quando nós nos aproximamos dessa cruz, em Isaías, o texto nos diz o que deve acontecer a cada um de nós, quando nós nos aproximamos da realidade da cruz. Há pelo menos 4 lições nesse texto que eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, a primeira coisa que Isaías nos diz é que quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, nós nos aproximamos de quem nós somos. Quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, irremediavelmente nós nos aproximamos da realidade de cada um de nós. A cruz produz autorrevelação. A cruz de Jesus diz quem nós somos. A cruz de Jesus diz quem você é. Se você quer saber de fato e de verdade quem você é, não será o espelho da tua casa quem vai dizer. Olhe para a cruz de Jesus. É na cruz Deus vai te tratar como você de fato merece ser tratado. Na cruz Deus te chama de você. Na cruz Deus me vê como pessoa, de fato como quem eu sou. E há algumas lições decorrentes desta realidade. Quando nós nos aproximamos da cruz, nós nos aproximamos de quem nós somos. E a primeira coisa que diz a respeito de quem nós somos é que nós nos aproximamos da cruz e aparecem então as nossas enfermidades. Quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, ela vai revelar as nossas enfermidades. Certamente, diz o verso de número 4, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Na cruz, aparece como você e eu somos doentes. O Evangelho de Marcos tem um texto onde o Senhor diz, eu não vim para os sãos não precisam de médicos, eu vim para os enfermos, para os doentes. Eu e você somos doentes. E quem diz isso é a cruz de Cristo. Quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, nós vamos ver as enfermidades de alma, de caráter, físicas, emocionais, familiares. Aparecem as nossas chagas, manifestam-se as nossas feridas infeccionadas, aparecem as nossas taras, aparecem os nossos desejos malignos, aparecem os nossos ódios, ódio ao semelhante, de possuir a mulher do semelhante, as coisas que são do semelhante. Você quer saber por que é que Jesus foi à cruz? Ele foi à cruz por causa das tuas e das minhas enfermidades. Foi à cruz por causa das nossas doenças. Foi na cruz por causa da imoralidade, da corrupção generalizada que assedia o ser humano em todo e qualquer lugar. Foi à cruz por causa das nossas patologias, das nossas chagas. Foi à cruz por causa das minhas e das tuas deformidades de alma e de caráter. Você quer saber quem você é? Se achegue à cruz de Cristo
E nessa cruz, todas as nossas enfermidades vão se manifestar. Mas a segunda coisa que esse texto nos diz, a cruz nos aproxima de quem nós somos. Nela aparecem as nossas dores psicológicas. Verso de número 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Na cruz aparecem as nossas dores das lembranças, das memórias, que ficaram impregnadas na nossa alma. Aparece o passado que nos faz sofrer no presente e que gera um futuro obscuro. Aparecem as nossas aflições, a aflição da moça que tinha um pai bêbado e que a espancava e que quebrava tudo dentro de casa. Aparecem as inseguranças de um lar marcado pela traição e a memória de um esposo ou de uma esposa que foi traído diversas vezes. Aparecem as nossas crises existenciais, aparece o nosso vazio interior, aparece a angústia, aparece a nossa morte. Salmo de número 137 diz para a gente das memórias amargas que produz dor na alma. Quando o salmista começa a se lembrar do povo que os havia entregado nas mãos dos babilônicos, ele sente uma pontada no coração, uma tristeza na alma, como poderemos cantar o canto do Senhor em terra estranha. E quando ele lembra dos edomitas, ele diz: feliz a nação que pegar os filhos destes desgraçados e socá-los na pedra. É assim que termina o Salmo 137, com ódio, com revolta, como manifestação de uma dor inoculada na alma. Na cruz, nós nos aproximamos de quem nós somos. Na cruz as nossas enfermidades aparecem. Na cruz as nossas dores psicológicas ganham vulto. Mas na cruz, em terceiro lugar, também aparecem as nossas mais doentias opiniões, mais esquisitas, estranhas opiniões. Verso de número 4 continua dizendo: nós o reputávamos, nós o julgávamos, nós opinávamos dizendo que ele era aflito, ferido de Deus e oprimido. O verso de número 2 diz: ele não tinha aparência, não tinha formosura, olhámo-lo, mas nenhuma aparência havia que nos agradasse. A cruz mostra que tipo de gosto é o meu e é o seu, que tipo de gosto nos atrai. Na cruz, as nossas opiniões mais escondidas se manifestam. O certo é que nós não gostamos da cruz. A cruz traz para a gente um desassossego na alma, uma realidade na contramão da estética. O homem não gosta da cruz, e aquele que no madeiro foi fincado, se tornou desprezado, dele não fizemos caso, porque nele nenhuma beleza havia que nos agradasse. Porque na cruz não há nada que agrade os olhos humanos. Na cruz, as nossas opiniões pelas futilidades, pelo prazer estético, também são manifestos. Às vezes eu encontro homens bons, que educam seus filhos, que os criam dignamente, que têm moral, que têm dignidade humana, mas que quando são confrontados com a cruz de Cristo, dão de mão, não são capazes de bater no peito e de dizerem: eu sou um pecador, não são capazes de dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Mas ao mesmo tempo, vejo pessoas de rua, gente maltrapilha, prostitutas, homossexuais, fiscais que estão extorquindo, vejo os párias da sociedade, vejo pessoas indignas, mas que quando são confrontadas com a cruz de Cristo, quedam-se, choram, humilham-se, arrependem-se, admitem quem são, pedem a Deus misericórdia. Sabe por quê? Porque a cruz diz quais são as suas legítimas opiniões sobre Deus. A cruz diz o que você gosta e o que você não gosta diante do Eterno. Mas há uma quarta realidade. A cruz nos aproxima de quem nós somos.
ela nos revela as nossas enfermidades, as nossas dores psicológicas, elas manifestam as nossas opiniões mais estranhas e esquisitas e certamente contrárias à beleza e à grandeza de Deus. Mas na cruz, nela aparecem também as nossas transgressões. Verso de número 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz mostra a nossa rebelião. Pecado não é um ato, preste atenção. Pecado não é um ato. Pecado é um estado. E é um estado de rebelião que se manifesta em atos concretos. Mas é um estado. E que estado é este? Estado de rebelião. Estado de oposição a Deus. Aparece a maneira absolutamente dura, cáustica, como temos vivido, em oposição a Deus, em independência de Deus. Aparecem as nossas iniquidades, os nossos pecados deliberados, pensados, programados, elucubrados, determinados, decididos e praticados conscientemente. Na cruz aparecem também as nossas alienações. Diz o verso de número 7, todos nós andávamos, verso de número 6, todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. A cruz mostra como nós temos andado longe de Deus. A cruz mostra como temos estado indiferentes com Ele em nossas vidas e projetos, como estamos alienados. Oh, meu querido irmão, você quer realmente saber quem nós somos? Olhe para a cruz. É na cruz que a radiografia do ser humano vai se revelar. Quando nós nos aproximamos da cruz, nós nos aproximamos de nós mesmos, sem as máscaras, sem as caricaturas, sem os cosméticos que forjam a nossa verdadeira aparência diante de Deus. O verso de número 4 é um texto que fala de dores, de angústias, de padecimentos, de opressões, de aflições, e diz que Jesus se identificou, sorveu para si absolutamente tudo. É com esta realidade, como é a sua realidade, não é porventura de dor e de opressão, de achatamento, de esmagamento e de pecado. A segunda lição que esse texto nos diz, pode passar a tela para a gente. Quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, lá em Isaías, nós também nos aproximamos do centro da história. Se nós nos aproximamos de nós mesmos, de quem nós somos, nós nos aproximamos do centro da história. O verso de número 6 diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, desde o primeiro homem até o último homem que havia de vir sobre a face da terra. O Senhor, o Deus eterno, fez convergir nesse tempo da história, fez convergir sobre Jesus a iniquidade de todos nós, passado, presente e futuro. Em Gênesis 3,15, o Senhor fala a Adão e Eva e anuncia-lhes que o pecado seria punido e que o diabo seria vencido pela descendência da mulher. Havia ali, no Gênesis da humanidade, na tragédia da queda tormentosa, uma promessa que apontava para Jesus, o centro da história. O descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O apóstolo Paulo afirma que a vinda de Deus, a encarnação do Verbo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo afirma que a encarnação do Verbo se deu na plenitude dos tempos. A cruz é o exemplo mais cósmico da história. É o nervo de Deus exposto na história, onde Deus sentiu dor, aonde Deus sentiu a nossa morte, onde Deus sofreu como homem, e como homem se percebeu Deus. Quando Jesus se entregou no madeiro, até o cosmos participou.
A palavra de Deus nos evangelhos diz que o sol escureceu, a terra tremeu, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram, a morte devolveu os que nela estavam presos, e o poeta que estava em Atenas disse: ou é a natureza que volta ao caos, ou é o Senhor da criação que padece. Era o Senhor da criação que padecia. A cruz de Cristo não nos aproxima apenas de quem nós somos, nos aproxima também do centro da história. Em terceiro lugar, Isaías nos diz que quando nós nos aproximamos da cruz, a cruz nos aproxima da única alternativa de cura, de esperança, de salvação, de redenção que o homem pode ter. Diz a palavra, no versos do livro do profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e por ela foi ferido, por ela foi oprimido e traspassado. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz que pela transgressão do povo foi ele ferido, e que ele deu a sua alma por oferta e resgate pelo pecado. Jesus me substituiu na cruz. Eu morri com Cristo. Ele pagou o preço da minha vida, da sua vida. No verso de número 11 diz que com seu conhecimento ele justificará a muitos. Na cruz de Cristo há a possibilidade do impuro se tornar limpo, do profano se tornar sacro, de quem se prostituir se torna uma virgem de Deus, do adúltero infiel tornar-se digno. Existe a possibilidade do homem tornar-se limpo de coração, justificado por Deus dos seus pecados e sem medo de condenação, porque a cruz de Cristo, a cruz do Senhor, nos oferece perdão. Lutero estava enfermo nos momentos que antecediam a sua morte, e conta-se essa história, que ele estava tirado sobre um leito, sozinho, com delírios provenientes de uma febre muito alta, e ele, naqueles momentos finais, ele tem uma visão diante de si aterradora. E a visão que se diz é que ele vê Satanás diante de si, a desenrolar um enorme pergaminho e rir a largos sorvos diante da desgraça daquele homem que jazia moribundo num leito de enfermidade. E ao desenrolar o pergaminho, conta-se que Satanás passou a ler um por um dos pecados de Lutero. Os pecados públicos, os pecados secretos, os pecados realizados nos mais diversos segmentos. E a cada leitura, conta-se que o diabo soltava estridente gargalhada de vitória e de contentamento. Como um homem pecador desse jeito pode herdar o reino do Senhor? Terminada a leitura, ele enrola o pergaminho e, rindo-se, faz menção de se afastar, quando Lutero reage àquela visão dizendo: tudo isso que você leu é pura verdade, mas você se esqueceu de uma coisa. E o diabo disse: de mais algum pecado? E Lutero respondeu: você esqueceu de escrever em letras vermelhas: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Na cruz de Cristo, nós temos a única alternativa para a salvação. Jesus estava no monte do Getsêmani no Evangelho, e ele estava orando juntamente com Pedro, Tiago e João, e Pedro, Tiago e João dormiam ao invés de orarem. E Jesus estava a um tiro de pedra, retirado, orava e clamava diante do Pai, dizendo: Pai, se possível, passe este cálice sem que eu beba.
Que cálice era este? Era a morte, era a separação, era o distanciamento, toda aquela realidade da paixão que estava para ser descortinada diante do Senhor. E ele orava dizendo: tira isso de mim, afasta isso de mim, se possível. Ele ora uma vez, ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele ora a segunda vez, ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele ora pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: Pai, passa de mim esse cálice. E quando ele volta, ele tem a resposta do Pai. A única alternativa para ser salvo o ser humano era a cruz do Calvário. Ele então diz para os seus discípulos: erguei-vos, os homens já estão se aproximando, para que o Filho do Homem lhe seja entregue nas mãos. Quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, nós nos aproximamos da única alternativa de cura, redenção e salvação. Não existe outro caminho. Mas para a gente finalizar a nossa reflexão nessa noite, a quarta e última lição que esse texto nos apresenta: quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, nós nos aproximamos dos nossos irmãos. Olha para o lado, você não está sozinho. Tem gente com você nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos. Isaías diz que nós nos aproximamos da cruz, nós também nos aproximamos de muitos irmãos. O texto afirma que ele justificou a muitos, versos finais do capítulo 53 de Isaías, que recebeu a muitos como a sua parte. Dessa forma, à medida que nos aproximamos da cruz, nós nos aproximamos de muitos. Nós nos aproximamos uns dos outros, nós nos aproximamos dos nossos irmãos, nós nos tornamos mais homens, mais mulheres, mais gente com humanidade latente e por isso menos distanciados uns dos outros. Na cruz só existem dois caibros, um na vertical, fincado no chão e que liga os céus, e o outro que cruza esse primeiro na horizontal, para ligar aquele que está daquele lado, para aquele que está do outro lado. Na cruz, nós nos aproximamos uns dos outros, somos parte uns dos outros, família da fé, amamos uns aos outros e servimos uns aos outros. Um pai enfermo, moribundo, prestes a falecer, chama então os seus filhos ao leito hospitalar e pede-lhes que estes deem as mãos e façam uma roda em torno da cama do velho pai moribundo. Isto feito, ele pede para que cada um dê um passo na sua direção, e eles dão um passo, e o pai diz: deem mais um, e eles dão mais um passo, e o pai diz: mais um, e eles já não podiam dar mais nenhum passo em sua direção, pois eles estavam grudados uns nos outros. E o pai disse: quando vocês se aproximarem daquilo que eu lhes ensinei, vocês vão perceber que quanto mais perto dessa realidade, vocês estarão mais perto uns dos outros. É por isso que a Bíblia diz: o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao nosso próximo como a nós mesmos. É só na cruz que você consegue orar por quem te persegue e amar o seu inimigo. É só na cruz que há a possibilidade de perdão e reconciliação familiar. Só por meio da cruz há o retorno do filho pródigo para a casa do velho pai que o esperava de braços abertos. Porém, irmãos, a cruz do Senhor só faz sentido porque Jesus ressuscitou, porque Ele está vivo, Ele não está pendurado no madeiro, Ele venceu o madeiro, a cruz está vazia, Ele está vivo para aplicar os benefícios da cruz nas nossas vidas. Você que está aqui nessa noite, eu quero fazer um convite. Aproxime-se da cruz e você vai se aproximar de quem você realmente é. Aproxime-se da cruz e você vai se aproximar do centro da história da humanidade. Aproxime-se da cruz
e você vai se aproximar, acima de tudo, do único caminho de salvação e redenção na história do homem. Aproxime-se da cruz e você vai se aproximar do seu irmão, da sua irmã, daqueles que estão ao nosso redor. Eu queria te convidar a fechar os olhos. Quando nós nos assentamos em torno da mesa do Senhor, nós nos lembramos da cruz de Cristo. Mas também nós celebramos a mesa uns com os outros. Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei em memória de mim. Eu queria te convidar a se preparar para este momento da ceia, aproximando-se da cruz do Senhor. Quero convidar os presbíteros, o reverendo Wesley, para o momento da celebração da ceia do Senhor. Nesse instante, eu quero te convidar a colocar-se em pé. Nós vamos consagrar os elementos e vamos orar a oração do Pai Nosso, de mãos dadas, aproximados uns dos outros, como a cruz de Cristo assim bem o requer. Nós vamos orar consagrando os elementos do pão e do vinho, mas nós vamos orar de mãos dadas, a oração da família da fé. Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, nós vislumbramos a cruz, o maldito madeiro que se tornou bendito para cada um de nós. Pois através desse maldito madeiro, o Senhor nos fez benditos do Senhor. Nós queremos nessa hora, Pai, consagrar estes elementos do pão e do cálice para o louvor da Tua glória, para o crescimento espiritual, para o enriquecimento na fé. Mais do que isso, ó Deus, nós queremos de mãos dadas, como Jesus, ó Deus, anunciou a proximidade, a comunhão, a identificação uns para com os outros, a ministração de perdão nos relacionamentos. Nós queremos de mãos dadas orarmos a oração da família da fé, que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A palavra está com o reverendo Wesley para a celebração da ceia. Do Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 26 até 29. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Esta mesa é testemunha da cruz de Cristo. O pão e o vinho são os elementos que lembram o corpo de Cristo e o seu sangue derramado por nós. Ele, como cordeiro, entregou a sua vida para a nossa salvação. Ele nos salvou, Ele nos remiu.
quando nós nos aproximamos desta mesa, nós nos aproximamos sem outra coisa a não ser as nossas deficiências, as nossas necessidades. E nela nós encontramos toda a suficiência e toda possibilidade que o sangue de Cristo nos oferece. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque no sangue de Cristo, na sua cruz, nós temos a possibilidade de ter cura para as nossas enfermidades espirituais. Perdoados os nossos pecados, nós podemos ter comunhão contigo e comunhão uns com os outros. Abençoa, Senhor, o teu povo que participa desta ocasião, participa deste sacramento, que é de forma visível a lembrança de algo que está no passado, mas que tem efeito sobre o presente, sobre a vida e o coração de cada um de nós. É na morte de Cristo que nós temos a solução para o problema do nosso pecado e da nossa iniquidade. Abençoa-nos com o corpo de Cristo e com o seu sangue para a nossa redenção. Amém. O Senhor Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por amor de vós. Comei dele todos. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que o fizerdes. Você vai levar isso aqui? Venho a ti, minha alma quieta, lembrar-me de tua redenção, teu sangue verteu, resgatou-me. Tudo de valor pra mim já não me importa mais. Leva-me à cruz, teu amor jorrou, e põe-me de joelhos, me prostro a ti.
livra-me de mim, eu pertenço a ti, me leva, leva-me à cruz. Por semelhante modo, o Senhor tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos. Fazei isto em memória de mim. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, transforma a nossa vida e nos dá uma nova oportunidade. Tomai dele todos. Fazei isto em memória do Senhor Jesus. Igual a mim, tu foste, Senhor, tentado, morrestes por mim e agora estás exaltado. De valor pra mim já não me importa mais. Leva-me à cruz, teu amor jorrou. Põe-me de joelhos, me prostro a ti. Livra-me de mim, eu pertenço a ti, me leva, leva-me à cruz, cruz. Pra te adorar, pra te adorar, só pra te adorar, só pra te adorar. Leva-me à cruz, teu amor jorrou.
pertenço a ti. Me leva, ou me leva, ou leva-me à cruz. Teu amor jorrou e põe-me de joelhos, me prostro a ti. Livra-me de mim, eu pertenço a ti. Me leva, ou me leva, leva-me à cruz. Teu amor jorrou e põe-me de joelhos, me prostro a ti. Livra-me de mim, eu pertenço a ti. Me leva, leva-me à cruz. Vamos nos pôr em pé. E no de número 115, nós vamos entoar a primeira estrofe e o coro apenas. Receberemos a bênção e seguiremos nossa caminhada para essa semana. Mas antes nós temos um momento de cafezinho, de confraternização, no salão ao lado. Nós gostaríamos que você participasse conosco ali. Não vá embora sem antes passar por ali, dar um abraço em alguém, tomar um cafezinho e temos esse momento onde na cruz de Cristo nós nos aproximamos também uns dos outros. Hino de número 115, a primeira estrofe e o coro. Louvemos ao Senhor. Cristina, por favor, vem aqui só um pouquinho, Heber, deixa a nossa maestrina chegar aqui. Hino de número 115, primeira estrofe e o coro. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluxo, cada momento com Cristo Jesus, cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Que em cada momento desta semana que estamos iniciando, sejam guardados, ó Deus, debaixo do teu amor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a edificação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua
tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás. Uma boa semana para você. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Eu te aguardo aqui no salão de festa, no salão social. Deus te abençoe.